Falar agora da certidão multilingüe, que também é chamada de certidão de modelo internacional, que é utilizada nos países da União Europeia, né? Se você está pesquisando esse assunto, é porque você ouviu falar da certidão multilingüe e ela sim, ela serve exatamente para que você não precise de fazer a tradução daquele documento, né? Ela é utilizada para a certidão de nascimento, casamento ou óbito. Então, se você tem aquela certidão de nascimento de Portugal e você vai utilizar em outro país da União Europeia, por exemplo, na Alemanha ou na Bélgica, na França, enfim, qualquer outro país, então nós fazemos a emissão dessa certidão multilingüe, que é essa que você está vendo aqui, aqui na tela do seu computador ou smartphone, e ela então servirá em qualquer país da União Europeia. Tá? Então, os departamentos públicos, né, do governo de cada país, que faz parte da União Europeia, vou enfatizar, eles são obrigados, por lei, a receber essa certidão multilingüe, substituindo qualquer tradução, tá? Desde que tenha todos os dados aqui que, em regra, tem, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Essa é uma certidão do assento de casamento, né? Nós chamamos de certidão de casamento muitas vezes. Enfim, a pessoa casou aqui em Portugal, então ela tem o registro de casamento dela aqui em Portugal, chamamos de assento de casamento. E essa pessoa pediu, então, uma certidão multilingüe do casamento dela, né, do assento de casamento, para que ela pudesse usar em outro país, tá? Então vamos lá. E aqui você está vendo então para você entender, né? Então como funciona essa tradução? É bastante simples, tá? Você tem aqui o número 1, 2, 3, 4, 5 em diante. Por exemplo, certidão do assento de casamento, número 3. Você vai lá na segunda folha, né? A pessoa que vai receber esse documento naquele país, ele vem aqui no número 3 e procura o idioma, a tradução. Tem vários idiomas aqui, como você está vendo. Você tem o inglês, por exemplo, aqui, né? Você tem o espanhol também. Enfim, você tem o francês, tem o alemão, o italiano, o espanhol, como eu disse. Todos países, todos os idiomas da União Europeia estarão aqui, né? Nós vimos o número 3, mais um exemplo por aqui. Número 4, data e lugar do casamento. Só mais um exemplo. Você vem aqui no 4, então, vai ter data e lugar do casamento, no número 4 aqui, inglês, francês, espanhol, né? Português já está lá em cima, enfim, vários idiomas aqui. Essa é, então, a certidão multilingüe, tem todos os dados aqui, né? Ela tem um padrão, tá? Ela vai ser sempre assim, nesse modelo, tá? Ela é feita no sistema assim, o sistema já é assim, no caso de Portugal, então é sempre esse padrão, tá? Tem alguns dados aqui e pronto. No caso aqui de Portugal, nós fazemos a emissão, o oficial de registros vai assinar, vai colocar um selo branco aqui e pronto. Agora tem a questão do apostilamento. Nós falamos da tradução, né? Você está vendo aqui, certidão emitida ao abrigo da convenção assinada em Viena, né? Então aqui é uma convenção para os países da União Europeia. Lembrando que se você vai utilizar essa certidão de modelo internacional, muita gente pega ela e quer utilizar, por exemplo, em um país que não faz parte da União Europeia. Estados Unidos, o Brasil, enfim, qualquer país que não faça parte da União Europeia, ele não faz parte dessa convenção assinada em Viena, ele não tem nenhuma obrigação de receber essa certidão e muitas vezes nem sabe o que significa, nem sabe o que é, não tem nenhum conhecimento, nem precisa ter, porque não faz parte da convenção, tá? É apenas para a União Europeia. Pronto, já podemos finalizar aqui, mas vamos acrescentar uma coisa. Tem uma questão polêmica aí acerca do apostilamento, tá? Então a pessoa vai usar ela emitiu essa certidão multilingüe aqui em Portugal, vai utilizar em outro país da União Europeia. Nós sabemos que os documentos emitidos em um país para ser utilizado em outro país ou no estrangeiro
temos em regra que fazer o quê? O apostilamento. Temos que apostilar aquele documento, né? Mas, e nesse caso? Nesse caso, há informações oficiais no sentido de que não há necessidade de fazer o apostilamento. Nesse caso, o respectivo governo, né, departamento público, funcionário público, teria que aceitar essa certidão sem necessidade ou não exigindo o apostilamento. Ok. Há uma outra questão. Na prática, alguns clientes dizem que alguns funcionários exigem o apostilamento dessa certidão, tá? Então é uma questão polêmica, porque na prática vai ter um trabalho, vai ter que argumentar, discutir, fazer reclamações, enfim, e às vezes a pessoa não tem tempo, tem pressa, e muitos clientes acabam apostilando, mesmo havendo informação no sentido de que não há necessidade de apostilar, tá? Então, para completar, eu vou mostrar aqui o fundamento, né? Ou seja, a informação oficial da União Europeia, no sentido de que não há necessidade de apostilar a certidão multilingüe. Então, vamos lá. Olha só, aqui ele diz que é aplicável aos documentos públicos emitidos pelas autoridades de um Estado-membro, né, da União Europeia, que devam ser apresentados ao quê? Olha só o que diz o site. Suprimindo a exigência da apostila. Então, se você tem uma certidão multilingüe, você não teria, então, a necessidade de fazer o apostilamento, né? E simplificando as formalidades referentes às cópias autenticadas e às traduções. Pronto, então a ideia foi mesmo simplificar e você não teria necessidade, então, nem de traduzir e nem de apostilar, ok? Vamos para a segunda página. Pronto, aqui então, isso é óbvio, né? Ela é multilingüe, então se ela é multilingüe, é óbvio que a ideia dela é você não precisar de traduzir, né? Mas, se você quiser ter aqui essa informação, né, clara, então a autoridade pública deve aceitar um formulário multilingüe, tá? Vamos falar formulário também, formulário multilingüe como auxílio à tradução, desde que hajam todos os dados aí, tá? Uma autoridade pública não pode, nesse caso, solicitar uma tradução. Essa é a questão, não sei se por questão de desconhecimento, muitos funcionários acabam não conhecendo o documento, fazendo uma exigência, então é até interessante que você tenha esse site aqui, tá? Você coloca no Google, se for o caso, você pode mudar o idioma como nós estamos vendo aqui. Espero ter ajudado, tudo de bom para você e até a próxima.